E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Para fechar os conjuntos numéricos, pessoal, nós vamos falar sobre os números irracionais e os números reais. Muita gente confunde aí a diferença entre os números racionais com os números irracionais, ok? Existe uma diferença gritante entre os dois aí, tá bom? Nessa aula a gente vai perceber essa diferença, a gente vai ver que existe essa diferença de fato. Vamos falar também sobre os números reais, que nada mais é que a união de todos os números, tá ok? Que a gente estudou até aqui. Beleza, pessoal? Vem comigo então, que a gente vai estudar as propriedades aí dos números irracionais principalmente. Vem comigo. Então, pessoal, essa tela aqui é um resumo de tudo que a gente estudou e vai estudar ainda nessa aula sobre conjuntos numéricos. Por exemplo, nessa aula nós vamos falar o seguinte, sobre os números irracionais, que são números decimais, infinitos, não periódicos, ó, importantes aqui, ó, não periódicos, e não podem ser representados por meio de uma fração irredutível. Eles não podem ser representados por uma fração, ok? Esses são os números irracionais. Vou repetir a definição. São números decimais, infinitos, com casas decimais infinitas e não periódicas. E não podem ser representados por meio de uma fração irredutível. E também a gente tem os números reais, que nada mais é que a união de todos os conjuntos numéricos que a gente estudou até agora. Observe o diagrama. Olha esse diagrama aqui, pessoal. Até agora a gente estudou os números naturais, que estão contidos nos números inteiros, que por sua vez estão contidos nos números racionais. Naturais, inteiros, racionais. Observe aqui no diagrama que os números irracionais não contêm os números racionais. Os números irracionais, pessoal, é parte dos números do conjunto dos números reais. Então, eu não posso falar que o conjunto irracional contém, né, o conjunto dos números racionais. Eu não posso falar isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, ó. Contém os números racionais. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Os números irracionais é parte do conjunto dos números reais. Olha aqui, ó. Conjuntos reais, ó, aqui, ó, não está contido nos números irracionais. E por sua vez, os números reais é a união dos números racionais com os números irracionais. Grave isso aqui, pessoal. Os números reais é igual à união dos números racionais, porque os números racionais são os números naturais e os números inteiros que estão contidos neles. Então, os números reais é igual à união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Ou ainda eu posso falar o seguinte, galera, que os números reais menos os números irracionais, ó, que os números reais menos os números racionais é igual ao número irracional. Ou também, né, posso falar que os números reais menos os números racionais, menos os números irracionais, menos os números irracionais, é igual a quem? Aos números racionais. Ó. Beleza? Tranquilo? Cuidado com isso aqui, hein? Vou repetir novamente, estou fazendo questão de repetir para vocês.
Os números racionais não estão contidos nos números irracionais. E os números reais é igual à união dos números racionais com os números irracionais. Ou ainda, os números reais, esse conjunto todo que é os números reais, menos esse daqui, vai me sobrar esse daqui. Ou ainda, os números reais menos os irracionais, vai sobrar o conjunto dos números racionais. Olha aqui um exemplo de números irracionais, pessoal. Eu falei para vocês que são números decimais com casas decimais infinitas não periódicas. Olha só, aqui ó, ele não tem uma periodicidade, como lá nos números racionais, por exemplo. Isso aqui é um número racional, ó. 4, 5, 2, 5, 2, 5, 2. O 5, 2 é uma dízima. Esse número é uma dízima periódica em que a casa decimal 5, 2 teve uma periodicidade. Olha a letra B. Então esse aqui é um número racional. Racional. Estou recapitulando que é um número racional com vocês. Já o número irracional, ele tem infinitas casas decimais distintas. Infinitas casas decimais não periódicas, desculpa, não periódicas. Olha esse aqui, ó. 6,20, 200, 2000, 34,7, 8, 9, 10, 11, 12. Provavelmente ele repete aqui 13, 14, vai embora. O π, pessoal, que a gente estudou lá em geometria, também é um número irracional, embora a gente represente ele como sendo 3,14. A gente arredonda para 3,14, simplifica ele para 3,14, mas ele é um número irracional, tá bom? Olha a letra E, é importante essa letra E. Raiz de 2, raiz de 5, se eu continuar essa aqui, ó, raiz de 7, raiz de 11. Por que eu não coloquei raiz de 9? Porque raiz de 9 é raiz de 3. 3 não é um número irracional. Olha essa observação aqui embaixo. Seja um número raiz de P e P um número primo, então o número é irracional, portanto ele é real. Se o número é irracional, consequentemente ele é um número real, ok? Agora eu posso falar que os números irracionais estão contidos nos números reais. Aqui, ó, que não está contido nos números irracionais. Mas os números irracionais estão contidos nos números reais. E os números reais nada mais é que a união de todos os conjuntos que a gente já estudou até agora. Olha essa informação aqui, ó. Seja o número raiz de P e P o número primo, então o número, né, raiz de P é irracional, portanto ele é um número real. Beleza, pessoal? Aí já me perguntaram o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Raiz de 20 é um número irracional? Ele pertence aos números irracionais? Sim. Mas 20 não é um número primo, correto? O que é um número primo? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas se você fatorar o 20, vamos lá, ó, 20, vamos fatorar ele aqui, ó. Por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Então, raiz de 20, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. 2 ao quadrado vezes 5. Ou simplesmente 2 ao quadrado é 4. Qual a raiz quadrada de 4? É 2, né? 2 raiz de 5. Mas o raiz de 5 é um número primo. Então esse número todo aqui é um número primo. Tá legal, pessoal? Beleza? Vem comigo que tem mais. Bom, pessoal, um resumo de tudo que a gente viu até agora foi o seguinte, ó. Se eu colocar aqui eu vou usar a reta real, mas vou fazer um resumão aqui primeiro, antes da gente usar a reta real, tá bom? Por exemplo, ó, o que a gente viu até agora foi o seguinte, ó. Que os números naturais estão contidos nos números inteiros, que por sua vez estão contidos nos números racionais,
E a gente viu que os números racionais não estão contidos nos números irracionais. Mas os números racionais estão contidos nos números reais. Ok? É o que a gente viu até agora. Por exemplo, vou pegar isso aqui e colocar na reta real. Por exemplo, número 1. Ó, eu tenho 0 aqui, a minha origem. Vou colocar o número 1 aqui, ó. Isso aqui é um número natural. O número 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Bom, e também, consequentemente, pertence aos números inteiros. A gente já viu. E, por sua vez, pertence aos números racionais e pertence aos números reais. Se ele está contido, se o número natural está contido em todos os conjuntos, então esse número 1 pertence a todos os conjuntos. Temos também, por exemplo, os números inteiros que a gente estudou. Por exemplo, menos 1. O menos 1 pertence aos números naturais? Não. Pertence aos números inteiros. Então esse menos 1, como os números inteiros está contido nos números racionais e estão contidos nos números reais, então o menos 1 pertence aos números racionais e também aos números reais. Tá, até agora a gente viu os números naturais e os números inteiros. Depois a gente estudou os números racionais, por exemplo, 1 meio, 1,5, 1,2. Ou também posso colocar aqui menos 1,2. Depois a gente estudou isso aqui, ó, que são os números racionais. Por exemplo, 1,2 é igual a 0,5. A gente viu que o número racional é um número que pode ser representado por uma fração irredutível, ou seja, que não dá mais para simplificá-la. E, por sua vez, números decimais com casas finitas. Nesse caso aqui, casas finitas, ó. Casas finitas, ok? Que é 0,5. Mas a gente tem também os números irracionais que formam uma dízima periódica. Por exemplo, 1 sobre 3. Se você pegar 1 e dividir por 3, dá 1,33, ou simplesmente 0,3 com a barrinha em cima, né? Pode ser apresentado dessa forma. Bom, aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó. 1,33 está mais ou menos aqui, pessoal, ó. 1,33, ó. 1,33. Então, o menos 1,33 está aqui, ó. Mais próximo do zero, né? Menos 1,33, que é 1/3, ok? Depois esses são os números racionais. Esses aqui são os números racionais. Depois a gente estudou os números irracionais, que a gente viu que são números que têm infinitas casas decimais não periódicas. Por exemplo, o número π, ou raiz de 2. A gente viu que raiz de 2... ele é 1,4, 1... vai embora, ele é infinito. Não lembro aqui de todas as casas decimais, nem preciso lembrar. Então, o raiz de 2 é 1,4 alguma coisa. Então, eu posso colocar a raiz de 2 aqui, assim, ó. Ó, raiz de 2. Que é 1,4 alguma coisa. Ou, aqui, ó, menos o raiz de 2. O que eu representei aqui para vocês, galera, foram todos os números que a gente chama de números reais. Ó, um número natural, ó, menos 1, um número inteiro, um número racional, 1 sobre 2, com casas decimais finitas, e temos os números racionais, que são dízimas periódicas, por exemplo, 1/3 aqui, ó. E temos os números que são ditos irracionais. Todos esses conjuntos, a união de todos esses conjuntos, nada mais é que o conjunto dos números irracionais. O que eu fiz aqui foi preencher a reta com os números naturais, inteiros e os números racionais. E completei com os números irracionais. Beleza, galera? Tranquilidade? É importante a gente saber, conhecer na reta real quem é cada número, quem é os números naturais, quem são os números inteiros, quem são os números racionais e, por sua vez, quem são os números reais. E, por sua vez, claro, né, os números irracionais. Tá legal? Vem comigo que tem mais.
Olha esse exemplo, galera. Olha esse exemplo aqui, ó. Observe os seguintes números. 1, 2,21. 2,21, a gente já viu que esse 21 aqui, ó, ele está formando uma dízima periódica, ok? Que é o 21, 21, 21 infinitamente. A gente sabe que uma dízima periódica, esse número, pertence aos números racionais. O 2, 3,21, 22, 23, 21, olha só, 21, 22, 23. O 21, 22, 23, esse número aqui, ó, formou uma dízima. Ele deixou uma dízima. Eu poderia escrever esse número assim, ó, 3,21, 22, 23 e colocar uma barra aqui, ó, representando essa dízima periódica. Isso aqui também, esse número também é um número racional, ok? 3. Bom, o π, nós vimos que ele é um número irracional. Consequentemente, o π multiplicado por qualquer número, o π dividido por qualquer número, vai continuar sendo um número irracional. Então, 3, irracional. Raiz de 3. A gente viu que a raiz de π e π é um número primo. Isso pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, ó, irracionais. 11 sobre 3. Vamos fazer aqui essa divisão, pessoal? Isso aqui é uma fração irredutível. Por aqui eu já vi que é um número racional. Mas vamos fazer essa divisão aqui, ó. 11 dividido por 3. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 11 dividido. Só dela ser irredutível, eu já sei que esse número aqui pertence aos números racionais. Ele vai me dar uma dízima, ó. Então, ó, 3 vezes 3, 9, sobra 2. Abaixo 0. Baixei 0, né? 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Ó a dízima aqui, ó. Esse número aqui é uma dízima periódica, em que o 6 vai manter periodicidade. Então, assinar é a alternativa que identifica os números irracionais. 3 e 4. 3 e 4. Cadê a opção 3 e 4 aqui? 3 e 4. Tá aqui, ó. Letra E. Beleza, pessoal? É importante a gente identificar o conjunto dos números numéricos. É importante você saber, tá bom? Às vezes acontece uma questão, você está resolvendo uma equação do segundo grau, por exemplo. Aí você achou lá duas soluções e o exercício só pede para você achar, me dá a solução natural, ou me dá a solução inteira, ou me dá a solução racional. Então tem que tomar cuidado com esse título com o enunciado para ver o que ele está pedindo. Tá legal? Vem comigo que tem mais. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. Indique V para sentenças verdadeiras e F para sentenças falsas. 3 pertence aos números reais? Correto, verdade. Verdade, 3 pertence aos números reais. Lembrando que os números naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais, que por sua vez estão contidos nos números reais. Ok? Se 3 está contido nos números reais, então 3 pertence aos números. Desculpe, se 3 pertence aos números naturais, né? Porque 3 é um número natural e os números naturais estão contidos nos números reais, então 3 pertence aos números reais. Os números naturais aqui, ó, estão contidos nos números reais? Verdade. Os números reais é a união de todos os conjuntos. Os números inteiros estão contidos nos números reais? Verdade. 1 sobre 2 pertence aos números reais menos os racionais? A gente viu que R menos Q é igual aos números irracionais. Ó, conjunto dos números reais menos conjunto dos números racionais é igual aos números irracionais. 1 sobre 2 é um número irracional, pessoal? Não é. A gente viu que 1 sobre 2, que é 0,5, é um número racional, ok? O número irracional é aquele que tem infinitas casas decimais não periódicas. Raiz de 4 pertence a R menos Q, que é um número irracional? Não. Não, isso aqui é falso.
2 não é um número, não pertence aos números irracionais. Π pertence aos números racionais? Falso. A gente viu que π é um número irracional. E os números racionais não estão contidos nos números irracionais. Aqui, ó, que está contido nos números irracionais? Falso. Falso. Raiz de 12 pertence aos números irracionais? Para isso a gente vai pegar o 12 e fatorar. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. A gente sabe que isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Então posso falar que o raiz de 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. E sobrou dentro da raiz o 3. A gente viu que esse número aqui, ó, é um número irracional. A raiz de qualquer número em que a raiz seja um número, o 3, o número seja primo, 3 é um número primo, esse número vai ser irracional. Então esse número irracional multiplicado por 2 vai continuar sendo um número irracional. Então, verdade. 3 raiz de 2 dividido por 5 raiz de 2 é um número racional? É verdade, galera, porque você pode cortar esse com esse, ó, tá multiplicando em cima, né? Essas multiplicações aqui, eu posso cortar, ó, raiz de 2 com raiz de 2, ok? É como se você tivesse aqui, ó, 2 vezes 5 dividido por 3 vezes 5. Posso cortar isso aqui, ó. Ou se você quisesse fazer a multiplicação, ó, 3 vezes 5, 15. Se eu simplificar por 5, ó, eu vou voltar para o 2 sobre 3. Ó. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. 3 sobre 5 é um número racional? É verdade. 3 dividido por 5 dá 0,6. Está na forma irredutível. Então, verdade. Tranquilidade? Tranquilidade, né, pessoal? Vamos continuar. Esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo que costuma cair muita questões, né, teóricas, para ver se realmente você domina os conjuntos numéricos, para ver se você conhece os conjuntos numéricos, tá bom? Então costuma cair muita questão teórica, pura teoria. Mas vamos lá, lê as afirmações a seguir. A primeira afirmação é o seguinte: os números naturais são aqueles inteiros não positivos? Ó, os números naturais são aqueles inteiros não positivos? Ora, os naturais são os inteiros positivos, né? Os naturais, aqui ó, colocando aqui na reta, ó. Os números naturais, se eu partir daqui do zero, são aqueles números que a gente já conhece, ó. Você conheceu desde lá da primeira série, ó. Aqui, ó. 4. Esses são os números naturais. Quem são os números inteiros? Os números inteiros, partindo aqui do zero, ó, aí já entra os números naturais, ó, e agora os números negativos, ó. Vai embora. Menos 2, menos 3. Esses são os números inteiros, ok? Aí o que ele falou? Os números naturais são aqueles inteiros. Aqui, ó, os números naturais são aqueles inteiros não positivos? São os inteiros positivos, né? Aqui, ó, são os inteiros positivos. Essa parte aqui, ó, são os números inteiros positivos, que são os números naturais. Então essa afirmativa aqui é falsa. 2. Os números irracionais são aqueles que representam uma dízima periódica? Falso. A gente viu que os números irracionais são aqueles que têm casas infinitas não periódicas. Beleza? Vamos para a afirmativa 3. Os números reais representam a soma dos números racionais com os números irracionais? Muito verdade isso aqui, ó. Muito verdade. Ok, pessoal? A gente viu naquele diagrama lá. A gente viu naquele diagrama que a gente tem. Aqui, ó. A gente viu aquele diagrama, ó, que uma parte aqui é os números irracionais e a outra parte são os números racionais.
que contém os números naturais e os números inteiros. Beleza? Tranquilidade? Vem comigo, pessoal. Vamos lá. Vamos para mais um exemplo. Olha a questão do Instituto Federal do Maranhão. Pessoal do Maranhão, aí, um abraço para vocês, galera. Questão 37, que caiu no ano de 2016. Nas afirmações, raiz de 6 é um número racional. Galera, a gente viu que quando isso acontece, IP é um número primo, a gente viu que isso é um número irracional. Mas aí você fala, 6 não é um número primo. Só que raiz de 6 a gente pode escrever dessa forma, ó. 2 é primo e 3 é primo. 2 é o único número primo par. Então esse número é racional? Não, pessoal, esse número não é racional. Esse número é um número irracional, ó. Irracional. Raiz de 16 é um número racional? Raiz de 16 é igual a 4. A gente viu que o número racional é um número que pode ser escrito numa fração redutível, ou pode ser um número com finitas casas decimais, ou uma dízima periódica. O 4 se encaixou aonde aí? Ora, o 4 pode ser escrito de forma irredutível. Aqui, ó. 4 sobre 1. Ele não pode ser escrito dessa forma também? Ó, 4 sobre 2. Só que não está irredutível. Irredutível é assim, ok? Então, um número racional pode ser escrito da forma irredutível, ou seja, não dá para simplificar mais. Se você pegar isso aqui e simplificar por 2, ó, nós vamos chegar na forma irredutível, que é 4 sobre 1, tá lá. Então, ele é um número racional. Esse aqui é um número racional. Vamos colocar falso ou verdadeiro, né? Para ficar melhor. Então, isso aqui é falso. Esse aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ver aqui, ó. 0,303030 é um número irracional? Não. 0,30, esse número aqui pode ser escrito dessa forma, ó. É uma dízima periódica. E uma dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais. Então isso aqui é falso. 0 é um número racional? Verdade, pessoal. Verdade. Verdade. Ok? Bom, vamos lá? São falsas. Pelo que eu estou vendo aqui, a opção 2, as afirmativas 2 e 3 são falsas. Cuidado com isso aqui, tá? Ó. Às vezes costumam colocar são verdadeiras. Aqui ele optou em colocar quem são as falsas, que é a opção 1 e 3. 1 e 3, ó. Letra B. Tranquilo, pessoal? Tem que conhecer a teoria por trás disso aí. Tem que conhecer. Tem que ler, tem que estudar, fazer exercício. Ok? Vem comigo. Olha aí, questão do Instituto Federal do Ceará, 2018. Um abraço aí pra galera do Ceará. Questão número 36. Ó. Olha o que eles falam. Sabemos que a união dos conjuntos racionais com os números irracionais gera o conjunto dos números reais. É um número irracional. Qual dos números abaixo aqui é um número irracional? Vamos lá? Bom, raiz de 21, galera, é igual a 11. 11 não é um número irracional. Lembrando que um número irracional é aquele número que tem infinitas casas decimais, né? Infinitas casas decimais. Coloquei esse 1 aqui de bobeira. Não tem nada a ver. Bom, menos 5 sobre 4, isso aqui é uma fração irredutível. A gente viu que um número irracional é aquele que tem infinitas casas decimais, não periódica, e ele não pode ser uma fração irredutível. Se você mesmo, porque se você multiplicar 5 por 4, isso aqui é igual a 0,8. E não tem infinitas casas decimais. 0 não é um número irracional. O número irracional, vou repetir, é um número com infinitas casas decimais não periódicas, sendo que ele não pode ser uma fração irredutível. Bom, raiz de 20, já até comentei sobre esse raiz de 20 aqui com vocês, ó. Mas o raiz de 20, se eu pegar o 20 e fatorar por 2 vai dar 10,
por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Então, o que nós temos aqui? Ó? A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Bom, 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. E lá dentro vai continuar o 5. A gente viu quando esse número aqui ele é primo, esse número pertence aos números irracionais. A letra B é a nossa resposta. 7 sobre 3 é uma fração da forma irredutível. A gente já viu que o número irracional não pode ser escrito de forma fracionária irredutível. Então a resposta é a letra B de bola. Beleza, galera? Tranquilo, tranquilo? Vamos lá que tem mais. Vem comigo. Como eu já comentei com vocês, os concursos gostam muito de pegar a teoria desse conteúdo e aplicar para ver se o aluno ou o candidato realmente sabe, conhece os números, o conjunto dos números, né? Que são os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais e os números reais. Lembrando que, vou colocar aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a gente fez o seguinte, ó. Aqui dentro eu tenho os números naturais, aqui eu tenho os números inteiros e aqui eu tenho os números, desculpa aí, galera, deixa eu colocar de novo aqui, ó. Aqui eu tenho os números reais, os números irracionais, tenho os números racionais que já estão aqui dentro, ó. Aqui são os números racionais. Tem os números inteiros e tem os números que a gente chama de números naturais, ok? O conjunto todo são os números reais. Lembrando que, então, eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Os números naturais estão contidos nos números inteiros, que por sua vez estão contidos nos números racionais, que estão contidos nos números reais. Ok? Vamos lá, vamos ver o que a questão 21 fala. Analise as informações dos itens abaixo. Já fiz isso aqui, porque eu já tinha lido a questão, e fiz esse resumão aqui para vocês, ok? Vamos lá. Afirmação 1, informação 1. Ó, já até coloquei aqui, ó. Os números naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais, que estão contidos nos números reais. Verdade. Os números reais, esse asterisco aqui, ó, lembra que eu coloquei? Já comentei com vocês, esse asterisco aqui significa que o zero está fora do conjunto. Olha o que ele falou, ó. Os reais, asteriscos, é igual aos reais menos o conjunto dos números, conjunto zero. Ou seja, eu quero os números reais não nulos. O zero está fora. Verdade. Os números racionais podem ser escritos da forma A sobre B, sendo que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros não nulos. Verdade, né, galera? Isso aqui é definição, ó. Isso aqui é definição dos números racionais. O que ele fez aqui foi definir os números racionais. Isso aqui é verdade. Os números reais é a união dos números racionais com os números irracionais. Está aqui, ó. Se eu unir os números racionais com os números irracionais, isso vai me dar o número real. Isso aqui é verdade, ó. Raiz de 2 é esse número todo aqui, ó, infinitamente. Esse número aqui não é uma dízima periódica, ele é um número irracional. Verdade. Então todas as afirmativas são verdadeiras, ó. Está correta o que se afirma em, ora, 1, 2, 3 e 4 são todas corretas. Letra E. Beleza? Vamos para o último exercício? Vem comigo.
Instituto Federal do Sergipe, galera, 2018. Um abraço aí pra galera do Sergipe. Questão 16 fala o seguinte: qual é a sentença verdadeira? Vamos fazer o seguinte. Ele falou que x pertence, a primeira questão, a primeira opção, x pertence aos naturais e y também pertence aos naturais. Então x menos y pertence aos naturais? Vamos fazer o seguinte, vamos dar x igual a 1 e y igual a 2. Em um outro momento eu vou fazer o seguinte, x igual a 2 e y igual a 1. A gente tem que testar esses valores aqui, ok? Lembrando que eu estou usando números naturais, ó, os números naturais. Vamos lá. Se x pertence aos números naturais e y também pertence aos números naturais, então x menos y pertence aos números naturais? Vamos testar essa aqui primeiro? Ó, se x for igual a 1 e y for 2, isso aqui é igual a menos 1. Menos 1 pertence aos naturais? Não, então essa opção aqui não está certa. Mesmo, embora se eu usar o x igual a 2 e o y igual a 1, se eu usar x igual a 2 e y igual a 1, ia dar 1. Iria pertencer aos naturais. Mas se eu fizer esse teste aqui, já não dá menos 1. Menos 1 a gente sabe que não pertence aos números naturais. Então essa opção aqui está errada, é falsa. Se x pertence aos reais, então a raiz de x pertence aos reais? Pessoal, vamos lá. Pega um número pertencente aos reais aí. Por exemplo, x igual a menos 4. Ora, a gente viu que raiz de menos 4, isso aqui não pertence aos números reais. Ora, eu peguei um número aqui que pertence aos números reais, que é o menos 4. Porém, a raiz de menos 4 não pertence aos números reais. Um dia vocês vão ouvir falar, se já não ouviram falar, que existe um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, que vocês vão estudar lá no terceiro ano, aí vocês vão conhecer essa raiz quadrada negativa aqui. Mas aqui nos números reais, ele não existe. Não existe raiz quadrada negativa pertencente aos números reais. Beleza? Então isso aqui, ó, é falso. Então aqui é falso e é falso. Agora olha só. Se x pertence aos números inteiros e y também pertence aos números inteiros, então x dividido por y pertence aos números inteiros? Vamos lá? Pega um x aí. X igual a 1. X igual a 1. E y igual a 2. Ora, x igual a 1 e y igual a 2 dá 0,5. 0,5 não pertence aos números inteiros, galera. Ok? Agora, claro que se você pegar o x igual a 2 e o y igual a 1, vai dar 2 sobre 1. 2 sobre 1, que é 2, pertence aos números inteiros. Tudo bem. Mas se eu pegar 1 sobre 2, que dá 0,5, já não pertence aos números inteiros. Pertence aos números racionais. Então isso aqui é falso. Se x pertence aos números reais, então x pertence aos números racionais. Ó, se x pertence aos números reais, então x pertence aos números racionais. Isso aqui é falso, galera. Pega um valor de x aí, raiz de 2. Ora, a gente viu que isso aqui pertence aos números o quê? Irracionais. Pertence aos números irracionais. E os números irracionais pertencem aos números reais. Ok? Então esse número aqui, ó, não pertence aos números racionais. Então essa letra D aqui é falso. Letra E. A letra E é muito parecida com a letra A. Só que x pertence aos números inteiros. E y também pertence aos números inteiros. Então pega lá dois números inteiros. Por exemplo, 1 menos 2, a gente viu que dá menos 1. Ou 2 menos 1, se eu pegar 1 menos 2, ou 2 menos 1, ambos vão pertencer aos números aqui, inteiros. Então a questão certa nossa aqui é a letra E. Beleza, galera? Terminamos essa parte dos números, do conjuntos numéricos aqui. Beleza? É uma questão assim, são questões bem teóricas que vocês precisam conhecer, precisam dominar. São questões que eles gostam muito de colocar em concursos, nos institutos federais, em provas de
de polícia militar, provas de bombeiro, provas nas prefeituras gostam muito de usar esse tipo de questão. Beleza? Vão com Deus, fiquem na paz, partiu sucesso, um abraço, fui, valeu galera!